Boa tarde, espero que sejam todas bem. Sou Adriana Soares. Vamos continuar aqui a nossa historiazinha. O método está a passar. Tenho que ter paciência. Vamos continuar aqui com a nossa historiazinha da nossa pombagira. Uma história de uma pombagira. Um olhar vale mais do que mil palavras, de Adriana Matheus. E ontem foi só 10 minutinhos, hoje vou tentar fazer um pouquinho mais, pelo menos vou fazer tudo isto e vamos então lá passar à nossa história. Por isso chamam-me de justiceira das mulheres. Eu jamais, enquanto Deus me der permissão, permitirei que um homem maltrate uma mulher. Mas para isso é preciso que as mulheres atuais assumam uma postura firme e honrada. Deixem-me só pôr um bocadinho mais baixo aqui a música. Já está melhor assim. Mas para isso é preciso que as mulheres atuais assumam uma postura firme e honrada. Não existe homem esperto, existem sim mulheres ingênuas. Não existe mulher incapaz, existem homens obsessivos e arrogantes que embutem em algumas mulheres sentimentos de culpa e até mesmo de baixa autoestima. Mas é lógico que para tudo tem uma exceção. Existem também mulheres capazes de coisas terríveis, mas a maioria dos crimes hediondos foram cometidos por homens. Vejo a meu modo que a humanidade, embora caminhe para um enorme precipício sem fim, ainda poderá ter salvação e parar no meio do caminho percorrido, refletindo sem olhar para trás e começar um novo caminho. Difícil vai ser fazer a humanidade perceber os seus erros, pois o homem é orgulhoso demais para tal efeito, e o diabo sempre terá a seu favor a vaidade e a luxúria. Bom, como eu estava a contar antes, os dias passariam normais. Consegui colocar mais ou menos as ideias e os pensamentos em ordem, porque quando amamos alguém não é de uma hora para a outra que esquecemos essa pessoa, afinal somos seres humanos e não animais irracionais. Durante muito tempo eu sabia que Henrique permaneceria em minha vida. Certa manhã acordei muito feliz. Estava a sentir-me disposta a fazer uma caminhada bem cedo e queria pôr em prática as magias que aprendera em um dos livros sagrados de Eleonor, dos que ela me havia deixado. Logo que saí da cama, fui à janela agradecer a Deus por todas as coisas que ele havia me concedido de bom e também pelo aprendizado que ele havia me ensinado através do sofrimento do amor. Senti o vento agitado e vozes começaram a gritar dentro da minha cabeça. Sabe aquelas vozes que gritam dentro de nós e que muitas vezes chamamos de consciência? Essas mesmo. Alguma coisa no ar daquele dia não estava bem. A natureza estava agitada, mas eu, uma jovem eufórica que era, não dei muita importância aos meus sentimentos de bruxa. Eu achava que, embora a magia fizesse parte da minha vida, não devia ficar sempre tão cismada com os detalhes. E isso é um enorme engano. Uma vez, dentro da magia, ela estará sempre determinada a nos mostrar sempre que existe um perigo. A magia já está e faz parte de tudo à nossa volta. Basta termos paciência e observar, que era o que eu não tinha. Sempre fui eufórica, como já disse, e preferia dar ouvidos aos meus impulsos de jovem, esquecendo-me que Deus mora nas palavras, mas o diabo mora nos detalhes. Naquele dia, apenas ouvia palavras que saíam da minha boca em forma de oração, esquecendo de olhar nos detalhes que estavam na natureza. O vento chegava a soprar dentro dos meus ouvidos. Seus silvos pareciam vozes para que eu não saísse naquele dia. Era como uma súplica. Até mesmo o meu corpo já estava a dar sinais. Meu estômago tremia e eu ficava enjoada. Mas, mesmo assim, teimei contra meus instintos. Me arrumei e fui fazer café para que a minha mãe não tivesse muito trabalho ao se levantar. Dei às gêmeas o pequeno almoço e as coloquei no cercadinho de madeira para que ficassem um pouco livres e não incomodassem meus pais que ainda dormiam. Arranjei toda a casa e quando estava a sair à porta, um prego rasgou a minha saia. Voltei para o meu quarto para me trocar e resolvi vestir meu vestido de renda branco. Permaneci descalça, pois queria sentir a areia nos meus pés. Quando abri a porta, um enorme cão preto estava sentado à porta da sala.
Quando me viu, investiu contra mim sem nenhuma explicação. Dei um grito e recuei, fechando de imediato a porta. Meu pai e minha mãe, ao escutarem, correram e vieram ver do que se tratava. Contei-lhes que havia um enorme cão que não me deixava sair. Porém, quando meu pai abriu a porta, não havia nenhum cão. Minha mãe, ainda assustada com os meus gritos, disse: Filha, onde vai a esta hora? Caminhar, como faço todos os dias, ora. Mas é muito cedo ainda. Volte para a cama e deixe esse passeio para mais tarde. Quem sabe até para amanhã. De jeito nenhum. O dia está maravilhoso demais para ser desperdiçado. Não se preocupe, sei me cuidar sozinha. Sim, eu sei, mas há algo de errado. Meu coração está a dizer para pedir para você não sair. Ouça a sua mãe, Emanuelísia. Ela sempre tem razão. Além do mais, não vejo nenhuma sangria desatada para que você saia tão cedo de casa. Talvez este suposto cão que você diz ter visto seja um aviso. Ou vai ver, é um animal com raiva que fugiu de alguma fazenda das redondezas. Volte para a cama e deixe as suas andanças para mais tarde. Coloquei cada uma de minhas mãos sobre aquele rosto preocupado e falei: Meus queridos e amados pais, agradeço pela preocupação dos dois. Sério mesmo. Mas sempre saio antes, mesmo que o senhor acorde, meu pai. Gosto de caminhar a esta hora da manhã, fico em paz com o meu coração e ponho as minhas ideias em ordem. Desculpe, minha mãe, mas a senhora é protetora demais. Não se preocupe comigo, pois nada irá me acontecer. Dizendo isso, saí, deixando a minha mãe com um semblante preocupado e o meu pai dando de ombros, voltando novamente em direção à sua cama. Eu os amava, mas nem mesmo eles conseguiram colocar-me rédeas, o que é um erro, pois os pais, por mais inconvenientes que sejam, sempre sabem o que é melhor para nós. Acreditem, toda a mãe tem mesmo um sexto sentido, aguçado, quando se trata dos filhos. Aprendi isso com o tempo, assim como todos os jovens aprenderão que há tempo para tudo nesta vida. E não adianta correr e querer antecipar as coisas, pois tudo acontece na hora e no momento em que tem que ser. Se eu tivesse ouvido o conselho de minha mãe, ficando em casa naquele dia, não teria ocorrido nada de mal comigo. Mas não, eu quis correr para resolver coisas que poderiam muito bem serem resolvidas em outra ocasião. A juventude tem o sério problema de antecipar as situações, correndo contra o tempo que não sai do lugar. Tolice, ou fome de viver intensamente, não sei bem o que é, mas com certeza é um erro. A manhã está linda. Gaivotas sobrevoando o mar, em busca de peixe, dando voos rasantes e certeiros. Observei-as por momentos, a fio, pois aqueles movimentos davam-me uma enorme sensação de liberdade. Ao longe, pescadores atiravam as suas redes. Levantei a saia para colocar meus pés sobre as águas geladas. O mar ia e vinha trazendo uma grande quantidade de conchinhas coloridas, deslizando por entre os dedos. Fiquei de braços cruzados, com as sandálias nas mãos, admirando o esplendor do nascer do sol daquela manhã de primavera. Seus raios sortiam um efeito misturando-se com o verde das montanhas ao longe. Devia ser 5:30 da manhã, pois o sol ainda estava muito longe de despertar totalmente no horizonte. Nunca poderia imaginar que uma paisagem harmoniosa e de magistral beleza pudesse ser o cenário para a minha desgraça como mulher e como ser humano. Confesso que havia horas como se alguém me estivesse a observar. Não dei, mais uma vez, valor às minhas intuições, achando que poderia ser uma autossugestão da minha mente infantil e ainda assustada pela sombra de Henrico. Caminhei até bem perto das cavernas, afastando-me cada vez mais da minha casa e ficando num local deserto, desprotegida. Sentei-me no rochedo e deixei que o sol tocasse o meu corpo. Suspendi a saia do meu vestido até às coxas para que o sol também as tocasse. Eu gostava de ter esse contacto com a natureza. Suspendi os braços para cima e fechei os olhos. Pensava em adormecer um pouco. O silêncio era quase total, mas ouvia-se ao longe o som das ondas quebrando as pedras, embalando-me como uma cantiga de embalar. Sentia-me leve e em paz com o mundo. De vez em quando, uma leve brisa tocava no meu corpo, quase desnudo, fazendo-me arrepiar. Isso seria mais um sinal de alerta, se eu não tivesse tão absorta dentro de mim mesma. Eu não tinha nenhuma maldade em mente. Não pensava absolutamente em nada. Só queria viver aquele momento de paz e solidão, esquecer-me dos meus problemas e descarregar as energias negativas, jogando-as na natureza e refazendo os meus sacros. Recompor as energias era tudo o que eu precisava, pois minha vida espiritual e sentimental estavam em desordem.
De repente senti uma mão grossa e áspera tocar nos meus tornozelos. Abri os olhos, espontaneamente, encolhendo as pernas debaixo do vestido, num ato de defesa. Havia na minha frente um homem completamente desconhecido. Ele estava sujo e bêbado, e ao ver-me despertar falou. Que belo par de tornozelos tem a Gadija! Vou adorar saborear uma ovelhinha assim, tão fresca pela manhã. Acho que nem vou esperar que o meu amo venha e desfrute primeiro. Assustada, pedi que ele fosse embora. Porém, ele respondeu sorrindo, com a boca que mais parecia um fóssil, pois nunca vi em toda a minha vida hálito tão fétido. Embora para onde, ovelhinha? Não tenho de ir a lugar nenhum, Gadija. Agora que estou bem aqui, admirando a sua beleza e formosura da pequena ovelhinha, que vou ter o prazer de ter como prato principal hoje pela manhã. Não tenho a menor intenção de ir a lugar nenhum. Se o senhor não for embora, vou gritar e logo virão os pescadores para me salvar. Ninguém poderá ouvi-la, Gadija. Estávamos no meio de uma encosta deserta e, dizendo isso, ele começou a gritar para mostrar-me que ninguém poderia ouvir-nos. O homem era horrível, sem dentes, barbudo, camisa aberta e calças arregaçadas. Fiquei aterrorizada e levantei-me, tentando fugir daquele homem que tinha os olhos de duas caveiras, em vez do brilho tradicional. Ele era a morte e eu sabia disso. Deslizei sobre as pedras, já havia escapado dos rochedos quando mais ou menos secaram-me. Aonde a menina pensa que vai? Disse um deles, cujo hálito parecia a maresia do oceano em estado de ressaca. Eles estavam todos embriagados. Nenhum deles via a água há muito tempo. O mau cheiro de seus corpos dava-me a impressão de que havia morrido um animal por perto. Desesperada, perguntei também aos outros dois que tinham acabado de chegar. Por favor, o que vocês querem? Meu pai é conhecido por toda a vila e logo estará à minha procura. Vão embora ou deixem-me passar. Eu não lhe fiz mal, disse isso com as lágrimas presas na garganta. Um dos homens, que mascava uma espécie de fumo ou coisa assim, respondeu-me muito mal-humorado. Sabemos quem é o senhor seu pai, Gadija, e também sabemos que ele acabou de sair para o alto mar e só volta daqui a 6 meses. Também sabemos que a Gadija gosta de andar pelas encostas exibindo-se e oferecendo-se como uma mundana. Quando dei por mim, estava cercada pelo homem barbudo e outros dois. Creio que surgiram do inferno, que é de onde devem ter saído todos. Era um negro, um que escondia o rosto debaixo de uma touca velha e encardida, e um que parecia que havia tido as faces esfoladas ou algo assim. Seu apelido era Cicatriz. Ele parecia ser o mais velho de todos, além das cicatrizes que tinha nas faces. Seu corpo era coberto por inúmeras úlceras. Eu estava em pânico, encurralada entre as pedras e os 6 homens. Minha voz saía como um fio, pois a minha garganta estava seca. Eu lhes implorei para que me deixassem ir. Cheguei a ajoelhar na areia, mas de nada adiantou. Apenas parecia que os excitava ainda mais. Foi quando um deles me pegou pelos cabelos e arrastou-me sem mais nem menos pela areia. Eu gritava, esperneava, mas não adiantava. Estávamos no meio do nada, muito além da encosta e da população. Rasgaram-me as vestes e de cima, desculpem lá, de cima, e fiquei seminua, exposta a todo o tipo de barbárie e gozação. Eles fizeram um círculo em volta de mim e ficaram a gozar comigo. Ora diziam que eu era muito magra, ora diziam que eu estava pronta. Cuspiram em mim, chutaram-me, atiraram bebida para cima de mim, atiraram-me areia, gozaram com a minha religião, diziam que uma bruxa tinha de ser iniciada dentro de um círculo. Foi quando o mais velho de todos, o que tinha o corpo coberto por úlceras, aproximou-se de mim e fez-me beber aguardente. Cuspi logo. Não estava acostumado a beber. Ele, porém, fez-me engolir o líquido de uma só vez. Tapou-me o nariz com aquelas mãos imundas. De repente, minha cabeça começou a girar e eu sentia-me muito mal. Tudo e todos à minha volta começou a girar e minha visão ficou nublada. O homem, mais e mais, me fazia beber aquele líquido. Foi quando percebi uma presença amiga e levantei-me indo na direção de Henrico. E eu o abracei, dizendo: graças a Deus, meu amor, que está aqui. Salve-me desses homens. Diga-lhes que sou boa pessoa e que não fiz nada para os provocar. Todos à minha volta riram das minhas palavras, que saíram balbuciadas, desconexas, por causa da bebida.
Henrique também estava alcoolizado, pois pude sentir em seu hálito. Ele me pegou pelos ombros, brutalmente, afastou-me de seu rosto e disse, sacudindo-me como um saco de batatas: como você quer que eu acredite em si, se está totalmente nua, anda por uma praia deserta em roupa íntima? E eu avisei sobre este seu comportamento inadequado a uma dama. Como você quer que eu proceda mediante a cena que acabo de presenciar? Embora estivesse tonta, não conseguia acreditar no que ele estava a dizer. Afastei-me dele e respondi. Eu devia saber que isso era obra sua. Está a tentar me humilhar por causa da sova que o meu primo lhe deu. Você não passa de um cobarde, Henrico. Espero o momento certo para me vingar, esperou o momento certo para se vingar de mim. Esperou até que me encontrasse indefesa e desprevenida para mostrar as suas garras. Eu o odeio e o desprezo a cada segundo. Você não é um homem, é um verme. Enfurecido, Henrique esbofeteou-me, fazendo-me cair na areia. Enquanto desabotoava a verguilha, ele ia dizendo: seu primo ou seu amante? Sei muito bem que você me desprezou porque ele é seu amante. Você gosta mais dele porque ele é rico e eu não sou. Apenas um cigano sujo, não é? Percebendo o que ele ia fazer, supliquei desesperada. Henrique, penso no que você vai fazer. Todos vão caçá-lo na vila como um animal. Por favor, Henrique, não faça isso. Você está bêbado. Não acredite no que esses homens colocaram na sua cabeça. Eles estão errados sobre mim. Eu o amo e foi você que me humilhou, Henrique. Por favor, eu suplico, em nome de Deus, não faça isso comigo. Não contarei a ninguém sobre o sucedido hoje, mas por favor, deixe-me ir embora. Nada do que eu disse fez o Henrique parar. Ele estava fora de si. Talvez eu não devesse tê-lo ofendido ainda mais no estado em que ele estava. O facto é que Henrique violou-me na frente daqueles 6 homens que seguravam os meus braços e as pernas para que eu não me debatesse ou fugisse. Eu nada pude fazer. O quanto pude lutar, lutei, mas meus arranhões não surtiram efeito. Minha boca, certa hora, foi amordaçada para que eles próprios não ouvissem os meus gritos. Eu vi o rosto de cada um deles e jamais me esquecerei. Enquanto não me vinguei de um por um, não tive paz. Houve um certo momento em que minha mente inconsciente desligou-se do mundo e do que estava a acontecer. E, porém, não perdi a consciência de imediato. Permaneci acordada, mas era como se aqueles homens estivessem muito longe, pois suas vozes tinham som de ecos. Quando Henrique acabou de saciar a sua loucura, atirou-me para o lado como um objeto sem valor, dizendo: a vaca era mesmo virgem. Aí foi a vez dos outros 6 que se deleitaram com o meu corpo até que eu realmente perdesse a consciência. E assim foi, sucessivamente, um a um, até que todos estivessem saciados. Fui estuprada brutalmente, de todas as formas possíveis e impossíveis. Alguns deles mordiam os meus seios e membros, chegando a rasgar minhas carnes como animais ferozes e famintos. Henrico assistiu a tudo e nada fez. 7 homens cometeram comigo o mais hediondo de todos os crimes contra o ser humano. Eles só pararam quando pensaram que eu estava morta. Senti minha alma deixar o meu corpo e assisti a tudo o que aconteceu comigo. Vi quando um deles me pontapeou para ver se eu reagia. E como isso não aconteceu, ele disse a Henrique que eu estava morta. Ele foi tomado por uma espécie de pânico. Os demais, porém, puxaram Henrique, tirando-o para fora daquele lugar. Meu corpo permaneceu ali, jogado ao vento, e foi despojado como um objeto sem valor. Ninguém viu o facto ocorrido, porque estávamos em praia deserta. Tive apenas o sol como testemunha daquela barbárie. Meu espírito estava demasiadamente apavorado e com medo de voltar para o meu corpo. Minha alma caminhou sozinha pela praia deserta até que vi a besta parada, sorrindo. Você tem 2 opções. Ou vem comigo agora, como está para mim, ou vingar-se dos seus algozes, chamando-me para que eu a sirva, minha rainha. Fiquei desesperada, mas sentia uma fraqueza natural, anormal, se aqui é. Percebendo que estava percebendo o meu estado, a besta disse: não poderá ficar aqui muito tempo. Fora do seu aparelho, minha rainha. Faça a sua escolha. Olhei-o nos olhos e respondi: vou-me vingar dos meus algozes. Espere que voltarei a chamá-lo. Aí se realmente ajudar-me em tudo o que lhe pedir, poderá levar para o seu reinado o meu corpo e alma. A besta deu uma gargalhada que estremeceu o inferno e desapareceu, dizendo: que assim seja. Senti meu corpo cansado,
De repente, meu espírito foi puxado de volta para o meu aparelho, o corpo, estirado, estirado como morto no chão. Senti as ondas baterem em minhas faces, despertou-me daquele sono de quase morte. Levantei assustada, meu corpo todo doía e ardia por causa das águas salgadas do mar que tocavam nas diversas feridas que tinha em meu corpo. Por várias vezes tentei levantar-me, mas foram inúteis minhas tentativas, pois estava muito machucada e havia perdido muito sangue. Pude verificar o meu estado deplorável, olhando-me no espelho das águas que se empoçavam entre as pedras. Dei conta de ser outro dia, quando o sol tocou fortemente em meus olhos. Então, pude perceber que não havia sonhado. Eu havia feito um acordo com a besta. Ele finalmente havia vencido. Eu não voltaria atrás e sabiam e, sa, sa, e sabia quais eram, desculpa, e sabia quais eram as consequências. Estava disposta a tudo. Tentei levantar-me novamente e vomitei toda a bebida que estava dentro de mim. Junto com a bebida, saiu sangue. Chorei desesperadamente de dor e de revolta, até que finalmente consegui forças para ficar de pé. Entrei no mar para lavar aquela vergonha e o cheiro daqueles malditos que ainda estava impregnado no meu corpo. Gritei de ódio, tão alto quanto pude, queria vingança. Meu choro, meus gritos, se misturava com o barulho das ondas do mar. Ele parecia querer absorver a cólera. Voltei para a areia, muitas horas depois. Peguei minhas roupas rasgadas que estavam espalhadas por toda a praia e depois de me vestir, caminhei, quase me arrastando até a minha casa. Devo ter demorado umas 3 horas até que consegui chegar lá finalmente. Minha mãe estava preocupada comigo e esperava por mim à varanda. Ao ver-me, ela foi correndo ao meu encontro. Pela primeira vez, não me interrogou, apenas me socorreu. Levou-me para o meu quarto, tirou minhas roupas e banhou-me. Cuidou de mim, sem uma palavra a dizer. Depois, quando eu estava mais calma, contei a ela o que aconteceu. Ela chorou junto comigo. Jurou-me que nunca contaria ao meu pai. Depois, ela saiu e foi buscar o médico. Ele ficou horrorizado ao ver-me, toda machucada. O doutor Helvérico fez minha mãe dar parte à milícia. Henrique e seu povo foram caçados, mas não foram localizados, porque haviam levantado acampamento dias antes. Ele tinha feito tudo caso pensado. Doutor Helvérico, induzido por minha mãe, apenas disse que foi um ataque e não um estupro. Ela fez isso para que meu pai não soubesse, pois sabia o quanto os homens eram machistas e não acreditavam que fui violada. Diria que eu era quem era culpada e isso poderia me causar transtornos porque, por certo, me acusariam de prostituição. O doutor continuou indo à minha casa até que a febre baixou. Em alguns ferimentos foi preciso dar pontos, inúmeras cicatrizes ficaram no meu corpo, mas a alma era a maior de todas. Conversando com o Dr. Helvérico, ele disse, percebendo que eu estava envergonhada por ele estar a ver minhas cicatrizes: "Não se preocupe, minha filha. Logo elas desaparecem, assim como todos esquecerão este facto lamentável que ocorreu consigo. Vai ver. O tempo cura até as cicatrizes mais profundas." Olhei bem no fundo dos olhos. Engana-se, doutor. Quem bate esquece, mas quem apanha tem de viver com as cicatrizes. Ele simplesmente baixou a cabeça e disse: "A menina está muito amargurada e revoltada. Eu entendo, mas tente esquecer o ódio nos cega para as verdades da vida. Não deixe de viver por causa daqueles malditos. Abra o seu coração, que ainda é muito jovem, e verá que um novo amor aparecerá." "Não, senhor, não me entende. Nenhum homem pode entender o que uma mulher sente mediante a situação por que passei. Acredite, doutor, nem que eu viva por toda a eternidade, não perdoarei aqueles homens. Minha filha, eu sei, mas acredite, é melhor para você mesma superar isso. Eles são homens fora da lei. Deixe que a justiça se faça e os procure. O que uma jovem frágil como a senhorita pode contra estes homens? É melhor se acalmar." Olhei friamente e falei entre os lábios, percebendo que não me convenceria facilmente. Ele saiu, deixando-me sozinha. Ouvi quando ele falou atrás da porta com a minha mãe que eu não estava bem e que minhas palavras ferias e revoltosas o preocupavam.
Na verdade, ele era como os demais homens, mas machista, pois queria que eu passasse por uma mulher que sofria dos nervos. Ele até sugeriu que eu fosse internada num hospital para loucos. Quando eu queria me vingar de todos aqueles que me fizeram mal, resolvi então agir de forma cautelosa e conveniente à sociedade machista que me cercava. Planejei cada detalhe, cada situação. Estudei mais a fio a magia negra e comecei a colocar em prática os feitiços que ia aprendendo. Comecei ao ponto de poder conseguir hipnotizar animais, aprendi a usar o fogo como aliado e ele me ouvia e recebia minhas ordens, o fogo. Os dias foram passando e fui-me tornando mais e mais uma pessoa obsessiva e obstinada. Porém, alguma coisa em meu corpo estava errado e minha mãe também começou a notar. Eu estava grávida. E precisava de esconder aquela criança antes que meu pai descobrisse, caso contrário, seria o fim de tudo, de todos os meus planos de vingança. Durante algum tempo, minha mãe apertou-me em espartilhos sufocantes. Era horrível ter de andar com aquele instrumento de tortura, usado como uma forma de vaidade. Os enjoos eram muitos, era preocupante, pois não tinha como escondê-los. 6 meses passaram e, finalmente, meu pai chegou do mar. Meu corpo estava bastante mudado. Ele logo que chegou, comentou ao ver-me. Parece que alguém andou a comer para além da conta nesta casa. Houve alguma novidade enquanto eu estava fora? Não, José, lógico que não. O que poderia ter acontecido neste lugar esquecido por Deus? Respondeu minha mãe, tentando mudar o rumo da conversa. Não diga tolices, mulher. Nenhum lugar é esquecido por Deus. Agora, se houve alguma coisa enquanto eu estive fora, é melhor que me contem, pois não quero ser o último a saber. Não gosto de surpresas. Ora, pai, o senhor está com cismas, como sempre. Vamos, leve suas coisas para o quarto. Pode ser, mas há algo que não combina com o cotidiano desta família, disse ele, meio desconfiado, e dando continuidade às novidades que chegaram junto com ele. Seu irmão, Pietro, está vindo nos visitar, disse Eulália. Virá e trará a pequena com ela. Que felicidade! Estou a morrer de saudades dos meus filhos e estou louca para rever a minha netinha. Quando virão, prepararei um almoço de boas-vindas para Pietro, disse minha mãe, parecendo entusiasmadíssima. Tratei logo de sair à francesa, antes que a atenção voltasse para mim novamente. Levei as malas para o quarto de meus pais, fugindo também daquela conversa que nada me interessava. O facto de que eu estava grávida de 6 meses de gestação e não daria muito mais para eu esconder a barriga, que só crescia. Quanto mais longe dos olhos do meu pai eu ficasse, melhor seria. Já que eu não poderia mais usar o espartilho, minha mãe usava faixas muito apertadas em mim. Porém, ficava muito difícil para eu respirar, o que me causava muitos enjoos, tonturas e muito mal-estar. Naquele dia fui para o meu quarto e fiquei a olhar a minha barriga no espelho de metal. Eu estava a amar a ideia de ser mãe, embora estivesse com ódio de tudo o que aconteceu comigo. Não queria passar para aquele pequeno inocente nada de negativo. Então resolvi dar uma trégua àquele sentimento vil. Passei aqueles 6 meses a tecer e costurar roupinhas para o meu bebê, o que seria muito amado ao nascer. Fiz diversas coisas, entre mantas, camisas e sapatinhos. Eu tinha a certeza que seria uma menina e se chamaria Elísia. Eu faria de tudo para que aquela criança não passasse pelos horrores por que passei. Estava disposta a protegê-la com a minha vida se assim fosse preciso. Os dias não seguiram tranquilamente, pois eu e minha mãe tínhamos de falar as coisas escondidas para que meu pai não nos ouvisse. Ficávamos alerta o tempo todo com receio de que, de uma hora para a outra, ele descobrisse tudo. No sábado pela manhã, ele saiu e foi até à cidade buscar minha irmã e meu irmão. Eu e minha mãe fomos para o meu quarto. Ela estava a ajudar-me a desenrolar a faixa, pois estava a ficar sufocada. E no exato momento em que falávamos e apalpávamos a minha barriga, a minha irmã entrou sem pedir licença no quarto e, ao ver a cena, ela parou diante de mim com a filha nos braços e disse cinicamente: Então, não sou mais a única desfrutável da família. Pelo menos me casei com o homem que amo. E tu? De quem é esse bastardinho que carregas no ventre? Ou quem sabe, é do meu marido. Pois fiquei a saber que veio visitá-la, desmandando. Quem é a suja da família agora? Indignada com aquela atitude, respondi. É muito bom saber que é feliz às custas da minha desgraça. Sabe que Maxwell nada tem a ver com o que aconteceu comigo. Saia do meu quarto antes que a degole com as minhas próprias mãos, que é o que eu já devia ter feito há muito tempo, sua peste.
Creio que não deveria falar assim comigo, minha irmã. Afinal, aposto que o pai não sabe que carrega no ventre um bastardinho. E quanto ao meu marido, acredito em você, pois sei o quanto ele me ama e me é fiel. E você, ora, não teria capacidade de seduzir homens de classe como o meu marido. Aposto que esse bastardo deve ser de um pobretão sujo com quem se misturou. Passei a mão no bibelô, em forma de dama, e na hora em que lhe ia atirar com ele, minha mãe me conteve e disse: pare já com isso, Eulália. Me prometa que não vai contar nada ao seu pai. E você, Manuelísia, podia ter acertado na pobre criança que nada tem a ver com a Guerra Fria entre as duas. Então, Eulália, creio que deva isso à sua irmã. A única coisa que lhe peço é que fique em silêncio. Acho melhor sair daqui agora. Converse com você lá fora. Mas, mãe, não é justo o pai estar preocupada com seu pai. Ora, você não gosta de ninguém, Eulália. Saia daqui. Agora me espere lá fora que já falamos. Era a primeira vez que via a minha mãe ficar nervosa com Eulália, que se retirou do quarto a resmungar. Ao menos tive tempo de respirar aliviada por instantes. Parecendo perceber minha preocupação, minha mãe falou: não se preocupe, vou conseguir reter esta história para que Eulália não conte. Ela tem mais a perder do que imagina. Caso fale alguma coisa, saberei como proceder. Tomara que sim, minha mãe. Agora estamos as duas nas mãos dessa cabra, a quem a senhora chama de filha. Saberei como agir. Confia em mim, pelo menos desta vez, está bem? Está bem. Disse isso e lhe dei um abraço, colocando um ponto final naquela conversa que me deixou intrigada, porque fiquei a imaginar como minha mãe poderia ter minha mãe poderia ter algo que contesse a intriga da minha irmã. Ela saiu e fiquei no quarto. Por certo, meu pai pensaria que era pela presença de Eulália na casa e não querer vê-la. Tranquei o quarto. Se ele soubesse, colocar-me-ia para fora de casa como um concernento, senti-me impotente mediante a minha frágil situação. Tive saudades de Maxwell. Ele era a única pessoa que me ouvia. Senti naquele momento certo arrependimento de não o ter perdoado. Talvez a velha bruxa Eleonor estivesse certa. Eu não soube o que era o amor. Talvez ele estivesse estado ao meu lado o tempo todo e eu não o via, porque só pensei na minha família. Arrependi-me, amargamente, por ter insistido em ter Henrique. Por trás daquela bela aparência ele era um monstro. Eu o odiava. Somente a lembrança de um dia ter sido tocada por ele causava-me náuseas. Eu não via a hora de ter o meu bebê em meus braços. Assim que aquele inocente estivesse a salvo, eu me vingaria de meus algozes, um a um. Estava presa numa mistura de sentimentos, entre a nostalgia, a lembrança de Maxwell, e os horrores que me causara Henrique e os seus companheiros. Nunca devemos deixar que a emoção tome conta de nós, porque ela nos faz perder a razão e segue os nossos sentimentos, os nossos sentidos. As emoções são como cavalos selvagens. Por minha vez, estava muito longe de saber o que é o certo e o errado. O ódio e a cólera estavam impregnados em minhas entranhas e estavam a se espalhar como um vento forte, derrubando todas as coisas boas que havia dentro de mim. Mesmo que todas as pessoas do mundo falassem em minha cabeça, mesmo que o céu caísse, eu não ouviria nada nem ninguém. Porque o ódio é assim. Ele chega, abre caminho em nossa alma e vai crescendo como que uma pequena semente, depois de se espalhar como fel pelo sangue. Parei com aqueles pensamentos negativos porque o meu bebê havia chutado e me fez esboçar um longo sorriso de prazer e satisfação. Aquele pequeno ser era a única coisa de bom que a minha vida tinha reservado. Eu não me importava com quem era o pai, apenas sabia que queria amá-la mais do que tudo. Aquela criança, mesmo sem saber, trazia-me esperança e felicidade. Talvez por ela eu até fosse capaz de esquecer tudo e todos os que me prejudicaram. Enfaixei-me novamente a barriga, pois não queria ser pega de surpresa. Estava com muita fome e minha mãe ainda não havia trazido comida no quarto. Então decidi sair e almoçar com todos. Quando eu já estava pronta para pegar na maçaneta, minha mãe entrou trazendo o almoço para mim. Pensei que havia se esquecido de mim. Estou faminta, comeria um leão. Estava à espera que seu pai fosse lá para fora com Maxwell. Hoje ficamos por aqui. A nossa historinha. Fantástica, uma história verídica.
E uma tragédia que acontece com tantas mulheres. E depois pergunto-me eu, como é que uma pessoa consegue se refazer de uma situação como esta, não é? Mas pronto. Espero que vocês estejam a gostar tanto como eu. Amanhã temos mais uma parte da nossa história. Beijinhos no coração.